Bom dia, amigos. Bom dia, companheiros. É uma grande alegria, sempre renovada cada dia. É uma imensa gratidão a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos benfeitores espirituais que nos permite essa renovação de energia, de alegria e contentamento diário. A palavra é gratidão sempre. Cada dia mais nos tornamos mais conscientes, a nossa mente com maior discernimento e assim podemos estarmos aos poucos novamente planificando nossos corações, nossas emoções, que possamos juntos rogar ao Pai as bênçãos sempre do dia de hoje, para nós, amigos, familiares e tantas outras almas que se encontram com inúmeras dificuldades. Que Jesus possa recolher essas vibrações e distribuir. Hoje, a nossa leitura do livro Fonte Viva será a leitura de número 13, que tem como título Ergamo-nos. E ele inicia, o Espírito Emmanuel, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, em que diz: Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. É uma passagem do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Amigo, essa parábola em especial me toca profundamente. Acredito que, diante de todo o repertório e beleza das palavras de Jesus, das parábolas que o Cristo nos contou, essa é a que mais me toca.
sinceramente, no meu coração. E penso muito sobre ela. Penso muito naquele filho pródigo que se ausentou da casa paterna e foi para longe, não só longe geograficamente, mas longe emocionalmente da casa da família. Aquilo não o interessava mais. Ele achou que ele era, só ele daria conta de tudo. No seu orgulho, na sua vaidade, acreditava que ali ele estava cerceado pelo pai em seus desejos. Ali ele acreditava não poder fazer tudo o que ele queria. Então, ele pede a parte da herança dele e vai. E a gente lembra o que é a parte da nossa herança, né? Nossos tesouros, a nossa consciência, os talentos que já possuímos em vários setores. Cada um de nós tem um talento. Pegamos alguns desses talentos desenvolvidos, nos afastamos do pai da vida e saímos mundo afora, cada vez nos afastando mais. Porque a lembrança da casa paterna vai nos lembrar disciplina, vai nos lembrar obrigações, porque quando vivemos em família, é uma lei de cooperação, é uma lei de fraternidade, é uma lei de ajuda mútua e de obediência àquele que conduz a casa. Muitas vezes temos visto aí filhos, filhas abandonando as casas, os lares, como se aquilo fosse uma dificuldade na convivência. Como se de uma hora para outra esquecessem todas as alegrias que ali viveram. Esquecidos que para vivermos com harmonia, temos que obedecer regras. Em todos os lugares existem regras. Todos. Podemos ir para onde quer que seja, vai ter regra. Até quando a pessoa se vincula ao mal, existe hierarquia e regras. Não é escravidão, é a convivência, a menos que vá viver sozinho numa ilha deserta sem precisar nada de ninguém. Porque se precisar da natureza, a natureza também vai precisar da ajuda do próprio homem. E nós vamos ver quantos de nós nos abandonamos, talvez não de uma forma declarada, mas numa forma emocional, vamos nos afastando porque aquilo não nos diz respeito mais, que não queremos mais entender, obedecer, ou quer que seja. Até que um dia, né, como esse jovem, se afastou tanto, e foi acabando a sua provisão. Por que foi acabando? Porque não tinha mais aquele afeto, aquele calor que o lar pode oferecer, do pai. Quando nos afastamos de Deus, a ausência de Deus na nossa vida vai nos ressecando, vai deixando frio, incômodo, faz de conta que não é nada. E vamos ficando cada vez mais sofridos, mais famintos. Aqui na parábola, ele era faminto até de comida. Mas estamos falando aqui famintos de amor, amor verdadeiro. E então, muitas das vezes, né, Manuel nos fala aqui,
Quantos de nós nos afastamos de Deus e estragamos as mais valiosas oportunidades? Chegamos no fundo do poço. E lá no fundo do poço, entre os vícios, entre o erro, queremos mesmo assim que Deus nos ajude. Mas a assistência divina tem que ficar lá com a gente e nos atender de lá. Reparem bem, é como se nós fôssemos para o fundo de uma cova escura e pedíssemos que as pessoas ficassem lá com a gente nos atendendo, nos servindo. A gente não quer sair dali. E atendendo os desejos menos dignos. Quantas pessoas sabemos que antes de cometer atrocidades, oram antes de ir para aquele comportamento? Quantas pessoas que sabem que vão fazer o mal, que sabem que estão infringindo a lei de Deus, pedem um amparo espiritual. E aí a gente pergunta, de quem que eles estão pedindo o amparo espiritual? Que tipo de espírito que vai atender? Que tipo de espírito atolado na sombria corrente das paixões, exigindo que Deus, que Jesus se faça presente através dos divinos mensageiros? Que mensageiros serão esses que ele vai chamar? Divino, a fim que os nossos caprichos sejam atendidos, quando na prece dominical Jesus nos ensinou, primeiramente, Pai nosso, e que seja feita a vossa vontade. O Pai é de todos nós, mas que primeiramente seja a vontade do Pai e não a minha. Como eu vou conciliar o amor de Deus, as leis de Deus, com a minha vontade, com os meus caprichos, cheio de raiva, de ressentimento, de rancor? Como? Como serei atendida como se uma criança estivesse correndo perigo no meio de uma cova cheia de répteis e quisesse que os pais ali levassem um lanche para ela, porque ela não pode ser contrariada? Como isso pode acontecer? Que pai e mãe seria esse que atenderia todas as vontades do filho? A gente se pergunta. Alguns falam, eu tinha liberdade, às vezes foram abandonados. E a gente questiona. Quem ama, diz não. Diz não. Dói dizer não? Dói. Mas é a posição de um pai e de uma mãe. É dizer não. Inúmeras vezes, quando ali vemos o erro, temos o amor, temos o sentimento, mas quando esse filho resolve partir, não vemos o pai da parábola segurar. Ele era maior de idade, certamente. Ele se achava capaz, autossuficiente. O pai deixa que ele tenha aquela experiência. Não vai buscar, não faz chantagem emocional com ele, deixa ele viver, mas não o atende de longe. Reparemos que o pai não vai buscá-lo, que o pai deixa ele ter a vida que ele quer ter. Sofreu? Sofreu muito. Deve ter sofrido muito a ausência daquele filho querido. Mas não foi buscá-lo, Respeitou aquela decisão e não iria sair do seu papel de pai. Porque é o papel de pai de aguardar, de acreditar em Deus. Porque ele sabia que longe do seu amor ele sentiria fome. Essa é a confiança que esse pai tinha no que ele ofereceu para aquele filho, na educação que ele deu para aquele filho. Um dia isso iria reverberar dentro dele. Então nós vamos perceber que muitas vezes a
criatura precisa cair fundo e não é o suficiente. Ela quer cair mais fundo ainda. Dói? Ah, dói muito ver. Mas não adianta ficar retirando e ela voltando. Não adianta. Ela vai voltar. Tem gente que flerta com um abismo e cai. Nós não temos firmeza para flertar com o abismo sem cair. Nos deixa tonto. E muitas vezes, depois de tantas quedas, ela resolve. Somos nós, resolvemos sair do fundo desse poço. Mas por nós mesmos. Não adianta ficar lá tirando. Só quando são muito novos ou possuem um problema de desenvolvimento mental. Caso contrário, a criatura quer vivenciar aquela experiência. Precisava? Não, não precisava muitas vezes. Na reencarnação dela, ela não precisava. Mas o orgulho, a vontade de fazer o que quer na tal da liberdade, ela faz essa escolha por um caminho que não era preciso. Então é necessário que se deixe. Vai cair. Deixa que vai cair. E o que nós podemos fazer quando uma criatura está lá, refastelhando lá num poço? A gente puxa, ela volta, puxa, volta. Já tentou essas fórmulas? É o momento da prece. Confiar em Deus e entregar a Deus. Porque sabemos que antes de um filho ser nosso filho, ele é filho de Deus. E Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E a gente para observar isso. O medo de perder, talvez, um filho, o faça voltar para o fundo do poço muitas mais vezes. Se ele vivenciar aquela experiência ali, tem uma vez que ele fala, não quero mais. Quanto tempo? Quantas reencarnações, às vezes? Quantas vezes nós ficamos nesse poço? Machucou muito, né? Às vezes é preciso machucar muito mais. Às vezes nós vemos criaturas sofridas, sofrendo, e perguntando, meu Deus, será que ela não cansou? Ainda não. O medo de assumir responsabilidade e disciplina é maior e ela não percebe a escravidão do qual ela está se entregando, que é muito maior, que não renova nada, só retira, só vampiros sugando as suas energias. Ela vai se sentir cansada, abatida, muitas vezes sem esperança. E aí é a nossa prece, vibrando por essas criaturas, para que elas não se deixem enterrar. Mas é uma decisão da própria criatura. Todos nós precisamos conscientemente fazer a opção de sair desse lugar tão ruim que muitas vezes nos encontramos. A distância, a falta de amor, a falta de energia. E aí o que a gente faz? A prece, uma prece pedindo socorro espiritual, mas não para vir ali nos atender nas nossas loucuras, mas sim para ajudar a gente a sair daquilo ali. E eu prometo contar com uma boa vontade, mesmo sem energia. Eu vou ter que ter boa vontade. O que é uma boa vontade? Aquela vontade boa. Eu peço a Deus que renove a minha vontade, que fortaleça a minha vontade, que me ajude na minha vontade. Eu preciso também ter perseverança. Perseverar naquela minha decisão e não mais retroceder. Porque aquilo vai ser uma luta hercúlea que eu vou travar. Então não pode perder essa oportunidade. Eu não vou novamente fazer essa luta,
Por isso eu vou perseverar, por isso eu não vou retroceder, eu vou me manter ali, com a certeza do amparo espiritual, com a perseverança, com a boa vontade, com a decisão, a minha decisão. E ali ele vai dizendo que o filho, resolveu intimamente levantar-se. É quando a gente pode dizer, ele caiu em si. Caiu em si. O que é cair em si, Ele se arrependeu. Não adianta voltar, pedir para voltar, sem ter entendido o que aconteceu, sem ter ali um momento de recuperação, sem ter ali o entendimento do que ele está querendo. Por isso a importância do arrependimento. Não é voltar por voltar. Enquanto não houver o arrependimento, não ocorre a mudança. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Nós já entendemos aonde foi o nosso erro? Nós já entendemos que nos arrependemos? Por isso ele fala, ele se levanta, sai da ociosidade para a ação. Olha o movimento. Ele sai da inércia para o movimento. Mais uma vez. Da indecisão para a edificação. Da treva para a luz. Olha que situação de fortalecimento que cada vez ele foi tendo mais. E aí partiu rumo ao lar paterno. Não é mesmo? Então, é aquele momento que a gente sai da retaguarda, que a gente deixa de abandonar. E não fica olhando mais para trás, não. Não adianta, não. Vamos para frente e para cima. Aquilo não nos alimentou. Estamos cansados, somos almas sofridas. Não preciso experimentar nada. Já experimentei em outras reencarnações. Por isso, o cuidado de me manter bem afastada, todos nós, daquilo que for mal. E nessa hora ele fala, o aperfeiçoamento pede esforço. A gente quer se aperfeiçoar, a gente tem que entender que vai ter esforço. A gente vai todo dia, lembrar que se a gente quer estar numa faixa mais alta do Cristo, é necessário uma ascensão, é necessário uma disciplina para andarmos nos padrões de Jesus. Então a gente vai aproveitar aqui, vai aproveitar esse momento lembrando de pedir ajuda, as mínimas ajudas. É aquela hora que a gente levanta e a gente pede, fortalece a minha vontade, Senhor. Fortalece a minha vontade para que ela seja boa, para que eu não retroceda os meus passos. Vou muitas vezes cair. Sim. Vamos ali, muitas vezes, nos desequilibrarmos. Ficarmos tontos. Não é assim? Mas a gente quer adiantar-nos para a frente, mas dentro do padrão de Jesus. E aqui eu botei, lutar sempre, perder, talvez, desistir jamais. Podemos cair, limpar os joelhos, sobe de novo, mais uma vez, mas eu sei que eu tenho que sair daquilo ali. Eu tenho que voltar para casa. E esse filho luta, certamente dentro dele. Ele luta contra quem? Ele luta contra o seu orgulho, a sua vaidade e volta, de cabeça baixa. Não queria nem mais ser considerado filho. E o pai todo dia olhava aquela estrada em sua prece e sabia que um dia estaria vendo o retorno do filho amado. E quando ele chega, ele o abraça profundamente. Agradece a Deus, porque aquele filho estava perdido e foi achado. É o que ele diz.
ele não questiona, naquele momento não é hora para briga, ele não quer entender nada, aquele pai. Ele sabe que o filho voltou. E o filho fica impressionado com a recepção. Como se o pai dissesse: eu sempre estive aqui, essa casa sempre foi sua. Só precisava que você voltasse, porque você quer. Porque você sentiu falta do amor que aqui existe. E a gente vai lembrar, né? Se nós não formos voltar para casa, para onde vamos? Continuar na fome espiritual? Continuar sozinhos e sofrendo? O que essa melancolia que vez por outra aparece? A saudade do lar espiritual, a saudade toda vez que nós nos distanciamos de Deus e o buscamos através da oração sincera. Estamos sempre voltando para a casa do Pai. Podemos ir para onde formos, mas estaremos sempre voltando para a casa do Pai. Essa é a verdade. Portanto, podemos dizer, né? Chega de tanta dor, de tanta fome espiritual, que possamos dizer: Pai, fortaleça a nossa vontade. Dai-nos, Senhor, a perseverança necessária para não retroceder. Dai-nos, Senhor, a luz para prosseguir. O retorno ao lar paterno, o retorno à vida de acordo com a Tua vontade. E teremos esse aquecimento, esse lar paterno dentro de nós. Ó Senhor, que essas vibrações do Teu amor convidem sempre os Seus filhos ao retorno, que Tu não abandonas nenhum. Que esse calor vivificante penetre nas almas mais endurecidas, Senhor, para que elas percebam a necessidade de comungar com o Teu amor, com a Tua vida abundante que nos oferece. Que dessa maneira, então, possamos encerrar agradecendo a Deus pelo Seu amor infinito, pela Sua misericórdia com cada um de nós, e que esse sol maior aqueça nossas almas e nos atraia cada dia mais ao retorno a Deus. Muita paz, meus queridos, para todos nós.